Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Gente, já faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu nem ia aparecer, na verdade, aqui hoje, mas como veio uma palavra assim da parte de Deus muito forte assim, no meu coração, decidi vir aqui gravar para compartilhar com vocês. E eu acho que esses vídeos assim que a gente meio que não se prepara e não se programa para gravar, talvez sejam os mais sinceros que a gente grave, e eu acho isso muito legal. Eu separei aqui uma palavra, tá aqui na Bíblia. Eu separei uma palavra que é bastante conhecida, né, do meio cristão. Quem é crente com certeza já ouviu alguma pregação, algum sermão sobre essa palavra, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, do 35 ao 41, mas em outros evangelhos também você vai encontrar essa mesma palavra, e eu vou colocar a referência aqui embaixo para você ler ou me acompanhar ou ler depois, se você quiser. E o título da palavra bastante conhecida é Jesus apazigua a tempestade. Eu vou ler aqui, né? Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra é maravilhosa, né? E a palavra, por mais que ela seja conhecida, né? Por mais que seja um texto familiar, como muitos textos na Bíblia são muito familiares pra gente, né? E às vezes eles são familiares até para quem não é cristão. Tem pessoas que não são cristãs que vai saber textos da Bíblia porque eles são bem familiares, né? Só que toda vez que a gente volta ali naquele texto para poder ler ele, ele já vai trazer uma nova, o Espírito Santo de Deus já vai te dar uma nova mensagem, o Espírito Santo de Deus ele já vai te dar uma nova visão daquilo ali. E porque também depende do período que você está vivendo. Então Deus ele vai trazer novas revelações, ele vai trazer novos entendimentos a partir daquela palavra que para você costuma ser familiar. Nessa palavra aqui, né, fala basicamente que eles precisavam atravessar, eles precisavam ir de uma banda para outra, estavam numa banda do rio e eles precisavam chegar naquela outra banda. E dá para a gente perceber que a atitude de entrar no barco e de ir para o outro lado não é dos discípulos, é de Jesus. Então, antes deles entrarem no barco, tinha aqui uma palavra sobre a vida deles, né? O próprio Jesus chega e fala assim, passemos para o outro lado. Eu acho importante a gente olhar esse verbo que é usado aqui. Jesus fala, passemos. Então, Jesus, ele fala assim, eu vou passar junto com vocês, né? A gente vai atravessar o rio, mas vocês não vão atravessar sozinhos, porque tem uma pessoa, um pronome pessoal aqui, o nós, né? Nós vamos passar para o outro lado, vocês não vão passar sozinho. E para começar a lição, a primeira lição desse vídeo, né? Porque eu gosto muito de lições, né? Não é à toa que eu sou pedagoga. A primeira lição pra gente nesse vídeo é que quando Deus ele faz um convite pra gente para fazer qualquer coisa, seja qualquer coisa que ele quer que a gente faça, ou que ele determinou para que a gente faça, ele vai estar incluído nisso, sabe? E muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo sozinho e não estamos, sabe? Se Deus ele confiou algo na nossa mão, isso qualquer coisa de qualquer espécie. Não é só algo na esfera religiosa, mas qualquer coisa que ele te confiou, seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a sua profissão, seja um estudo, tudo que ele te confiou está falando aqui. Passemos para o outro lado. Então, você não vai fazer aquilo sozinho. Ele vai estar com você, e ele está comigo, e ele está com você.
Então, nisso aí a gente já vê que é a nossa segurança, né? Quando Deus ele nos dá uma ordem ou determina algo pra gente, ele está incluído naquilo ali. Depois ele pega e eles deixam a multidão, e o texto vai dizer aqui no versículo 36, eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Ou seja, Deus chega para eles e fala, passemos para o outro lado, ou seja, eu vou passar com vocês. Mas quando Jesus entrar no barco, essa palavra me dá o entendimento de que os discípulos eles tomam a frente da situação, porque eles tinham pescadores. Então é como se quando eles entrassem no barco, eles falassem para Jesus assim, Jesus, a partir daqui é com a gente. Porque Jesus era carpinteiro, Jesus não era pescador. Então, na visão deles humana, eles achavam que ali dentro do barco quem tinha que ter o controle era eles, porque Jesus era carpinteiro, não era pescador. Então, Jesus, o Senhor pode sossegar aí no barco que a gente vai controlar, porque a gente entende de mar, a gente entende de rio, né? A gente tem experiência com barco, a gente tem experiência em navegar. E talvez esse seja o nosso maior erro. A gente muitas das vezes tá em situações da nossa vida que a gente precisou perder o controle. Por quê? Porque a gente entrou naquela situação, Jesus disse que ia entrar com a gente, seja em qualquer área da nossa vida, só que quando a gente está ali no meio que a gente é acostumado, que nos é familiar, seja na nossa profissão, seja no ministério, a gente acaba colocando Jesus para trás e mandando Jesus ir descansar e tomando a frente de tudo e achando que a gente vai conseguir fazer sozinho e querendo usar Jesus de step, né? E não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa entender que até nas áreas que pra gente é familiar, que a gente está acostumado a lidar com aquilo ali, Jesus tem que estar na frente. Jesus precisa estar no primeiro lugar, porque esse é o lugar que Jesus tem que estar. Então, aqui eles levam Jesus com eles despretensiosamente, achando que Jesus ia ficar ali quietinho, dormindo, e eles iam controlar o barco, porque aquele ambiente para eles era familiar. A segunda lição que eu quero trazer aqui é que, independente do quão familiar aquela área da nossa vida seja, Jesus ainda precisa estar no controle dela. Jesus ainda precisa ser o guia daquela situação e ele ainda precisa conduzir a nossa vida, porque se ele não estiver no controle, uma hora ou outra vai acontecer o que aconteceu aqui nessa história. Quando de repente se levanta um grande temporal de vento e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Esse termo por cima do barco me dá a entender outra coisa muito importante. É que chega uma hora na nossa vida, um momento na nossa vida que as nossas condições, elas se perdem, porque o ser humano é limitado. Então, a medicina é limitada, né? Chega um momento de uma enfermidade que a medicina às vezes não dá mais jeito. A medicina vai dizer, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não tem remédio que a gente consiga dar mais, porque a gente já fez tudo o que tinha que fazer. O conhecimento é limitado, né? Vai chegar uma hora que a ciência não vai explicar determinadas coisas, que a ciência não vai conseguir alcançar determinadas coisas. Por quê? Porque o ser humano é limitado. Então, essa onda que passava por cima do barco estava mostrando para eles que, por mais que eles entendessem de mar, eles continuavam sendo seres humanos. Eles continuavam sendo limitados. E assim somos nós também. Quantas vezes a gente quer deixar Jesus dormindo porque a gente acha que consegue controlar as coisas, a gente acha que consegue resolver tudo e nós não conseguimos porque nós somos limitados. E às vezes as tempestades vêm para mostrar pra gente isso, olha, você é só um ser humano, você é limitado. E mesmo que você ache que entenda dessa área, você continua precisando de mim. Aqui, Jesus estava lá, deitado, e Jesus sabia de tudo que estava acontecendo, porque é o próprio Deus, então Jesus sabia o que estava acontecendo. E Jesus não poderia levantar e tomar atitude própria de dominar aquela tempestade, aquele vento. Jesus poderia. Mas Deus ele vai sempre esperar de nós a nossa atitude, sabe? Deus ele vai sempre esperar de nós a nossa ação, né? O nosso movimento, sabe? Ele estava ali dormindo, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo. E quando os discípulos veem que a força deles, que é limitada, não dá conta de sustentar aquele barco que está quase na pique, aí eles chamam Jesus.
E eu acho muito interessante a forma como é que eles chamam Jesus. Eles não chamam, ó, Jesus, 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 ajuda a gente. Não é assim que eles chamam Jesus. Eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? E lendo essa palavra aqui, eu fiquei maravilhada de ver como isso se repete na nossa vida, sabe? Como a gente passa por situações na vida que a gente olha e a gente vai dobrar o nosso joelho e a gente fala assim, Deus, tu não tá me vendo? Deus, tu não tá se importando com aquilo que tá acontecendo na minha vida, com o que eu tô passando? E muitas das vezes, Deus ainda não se levantou para fazer o que precisava fazer. Por quê? Porque a gente tirou ele do controle. A gente colocou muitas das vezes o nosso conhecimento, a gente colocou a nossa capacidade na frente, a gente colocou a nossa familiaridade com aquilo ali na frente e deixou de colocar Jesus na frente. Então Jesus ele ficou no lugar lá que ele foi colocado. E quando as coisas dão errado, a gente ainda quer questionar Deus se ele não está nos vendo. Só que em todo tempo Deus está nos vendo, só que Deus ele é educado. Ele não entra em ambientes que ele não foi convidado. Ele não toma a frente de situações que ele não foi chamado para tomar. Então, aqui ele despertando, né? Ele despertando, porque ele foi chamado, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é muito maravilhoso porque vai de encontro à palavra do centurião de Cafarnaum. Basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Então, coisas que pra gente é muito difícil, que às vezes a tua mente dá um nó assim de você pensar, Deus, eu não sei de onde vai vir a solução. Eu não sei de onde vai vir um recurso. E quando a gente vai para os pés de Jesus e entende que tudo está no controle dele, que a grandeza é dele, que tudo está sob o domínio dele, a gente percebe que basta somente uma palavra. Porque foi o que Jesus fez aqui. Ele falou para o vento, ele repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar. Então, quando a gente confia em Deus, em Jesus, e chega o tempo dele intervir, em um movimento Deus pode colocar tudo na nossa vida no lugar. Tudo aquilo que a gente achou que ia levar anos, que ia levar muito tempo, Deus da noite para o dia ele pode colocar no lugar porque ele tem todo o poder na mão dele. E aqui para terminar ele fala assim, por que vocês ainda são tão tímidos? Vocês não têm fé? Jesus faz essa pergunta e a resposta vem imediatamente no versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui vem a resposta. Jesus pergunta por que eles são tão tímidos, se eles ainda não têm fé. Só que o problema deles não era a timidez e nem a falta de fé. O problema deles é que eles ainda não conheciam quem era Jesus. E muitas vezes na nossa vida, a gente vai se comportar como os discípulos aqui, vivendo esse tamanho de desespero, porque a gente ainda não sabe quem Jesus é. A gente ainda não provou, ainda não entendeu de verdade o poder de Deus, o poder que Jesus tem sobre a nossa vida e sobre as tempestades que se levantam na nossa vida. Então a palavra que eu quero deixar pra gente aqui nessa tarde, pra mim, pra você, pra nós, é que se Jesus falou com você, comigo, que a gente vai passar pro outro lado, ele vai passar junto com a gente. E se ele vai passar junto com a gente, é certeza que a gente vai chegar do outro lado. No mundo físico, a gente ainda vai chegar do outro lado, mas no mundo espiritual a gente já chegou lá. Porque quando Deus fala uma coisa, aquilo ali já está pronto, aquilo ali já está determinado. A gente só ainda não tomou posse, mas já aconteceu no mundo espiritual. Então, eu não sei pelo momento que você está passando, vocês também não sabem pelo momento que eu estou passando, mas nós precisamos ter a certeza de que se Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida, é certo que aquilo ali vai se cumprir. E que no tempo certo, tudo vai se chegar no seu devido lugar. Tudo aquilo que parece que está agitado, como aquele mar e aquele vento, no tempo certo, vai se acalmar e vai se organizar como precisa se organizar. Porque para Jesus basta somente uma palavra. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você. Eu não sei se te acrescentou em alguma coisa, mas se te acrescentou, por favor, compartilha, tá bom?
Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal nem para dar like, mas se o conteúdo fez algum sentido para você, por favor, compartilha com mais alguém, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!